Você está ouvindo o Porcaria em Podcast. Fala aí, galera! Aqui é o Havaiana Jones e esse aqui é mais um Porcaria e Podcast. E hoje é o grande episódio, um dos mais esperados aí por vocês que acompanham, que é um episódio de treta, um episódio de polêmica. É o episódio de comunismo versus capitalismo. Se preparem para morrerem de fome, tanto num regime socialista, tanto num regime capitalista. Porque sim, todos nós somos pobres fudidos e a gente vai se fuder de qualquer forma. Não tem jeito, sim. Vou citar um verso de Nietzsche agora, que mentira, eu não sei nenhum. Muito ignorante, não estudei nada na escola. E aqui comigo para falar sobre esse assunto maravilhoso, aqui do meu lado está o Matheus Negão, o Matheus Azazel, que ele coloca no Discord, né? É o meu game tag de todos os jogos, pô. Mano, só tenho uma coisa a dizer: capitalismo é o melhor sistema que temos. Porém, não é perfeito. Já deixo essa fala logo de início. Tá bom, né? Nada é perfeito, cara. A gente tem que pensar assim. Enfim, caralho, tá bom, já começou a polêmica. E aqui conosco também está o Gabriel Evangelista, cara estudioso pra caralho. Acabou Salve. de se formar em Ciências Sociais aí. Se apresente, mandem salve, fica à vontade, esse é o seu momento. Salve, eu sou Gabriel, sou formado em Ciências Sociais recentemente. Eu fiz lá na faculdade da FMU, na Liberdade. E é isso. Bora lá, né, falar sobre capitalismo e socialismo. Eu acho os dois bons, só que né, nenhum dos dois é perfeito também, né? Ou ninguém aplica bem. Exato, a culpa é do humano, como eu sempre falo aqui no podcast. E também está aqui conosco um cara polêmico, um cara que com certeza vai ser preso nos dois regimes por falar merda demais. Davi Pintos. Opa, muito bem. Estou muito ansioso por esse episódio, esperei por muito tempo por ele e, enfim, Vargas vive. Meu Deus, puta que pariu. Eu quero mandar um salve para Bruno Hernandes, Júlia Ribeiro da Silva Pinto, Mantorras da Silva, Mecânica Simas Turbo. E vamos começar. E eu quero começar com um assunto que já vai ser meio pé na porta, soco na cara. Quais regimes de ambos os lados deram certo, tá? Eu acho que eu vou começar, porque como eu sou o cara mais ignorante do assunto, o que eu sei é que uma hora eu vou morrer e os vermes vão me comer. Então vamos lá. Pra mim, os regimes que deram certo de capitalismo seriam os Estados Unidos, porque mata nego pra caralho do país dele e dos outros. E é o maior exemplo que tem. E de comunismo é a China, potência aí, foda, pica pra caralho, que come cachorro e transmite doença. E, cara, pra mim, o capitalismo e o comunismo são duas coisas ultrapassadas. Pra mim, tem que ter um novo regime aí que vai sair logo, que vai ser o Tchatchuli Brinks. E as pessoas vão viver em harmonia, porque é uma mescla de anarquismo com orgia da brasileirinha que não rola no carnaval. Vamos lá, Matheus Negão, me diga. Cara, eu concordo com o que você falou. No caso, pra você pegar o regime comunista, eu acho que o que deu certo é o da China. Porém, eu tenho uma grande ressalva sobre isso, que é no caso do fato que, pra mim, a China, por mais que seja um país comunista, ele funciona mais como uma mega empresa concorrente em um capitalismo mundial e um comunismo interno. Dá mais a entender, porque se você parar pra pensar, as empresas chinesas, por mais que pertençam ao governo, elas fazem concorrência com outras empresas do mundo inteiro. Então é uma espécie de governo capitalista. E elas pagam menos pela mão de obra. Exatamente. E aí, mas é um governo comunista lá dentro. Então pode-se dizer, vou colocar só essa ressalva. E um regime, eu acho que você não mencionou, que eu acho interessante. O socialismo chinês, o Los Urdos, se eu não me engano, ele chamava de socialismo com características chinesas, que de fato pode ser chamado de socialismo de mercado. É uma evolução do socialismo para conseguir enfrentar o imperialismo usando as armas do capitalismo dentro do socialismo, entende? Entendo. Mas é tipo o Rage Against the Machine, né? Viva a hipocrisia. Aí que eu falo, se a gente fazer por que a China funciona? Funciona porque a gente tem país capitalista. Se todos os países tentassem adotar o regime comunista chinês dessa mesma forma, aí eu já acho que a gente teria um grande problema.
que seria um número bem reduzido de empresas concorrentes, e aí a gente podia entrar ou em uma espécie de corporativismo, ou a gente ia começar a perder essa questão do mercado. A China só funciona como esse socialismo mesmo integrado porque existe o capitalismo lá de fora. Se não existisse o capitalismo, a China não ia funcionar, esse governo não funciona. Então é um socialismo que evoluiu, mas é um socialismo totalmente dependente do capitalismo externo. E um governo capitalista, agora voltando, um governo capitalista que eu acho que deu certo, tenho minhas grandes ressalvas e vou deixar bem claro que eu não defendo ele, só acho que, tipo assim, se a gente for analisar os resultados hoje, é o governo capitalista que foi a ditadura de Pinochet no Chile. Se a gente parar pra pensar, da América Latina, o país com o maior PIB e o país mais bem desenvolvido da América Latina é o chileno. Caramba, de fato o chileno. Essa foi polêmica mesmo, hein? Apesar de que... O cara não foi chutar a porta, ele foi chutar um saco. Apesar de que, convenhamos, eu nunca vou defender o Pinochet. Eu acho que ele é uma merda. E é por isso que, inclusive, tem muita gente da direita hoje em dia reclamando dessa nova Constituição que vai ser escrita agora. Eu não vou falar que vai piorar ou que vai melhorar, porque eu nem sei como é que o cara vai escrever essa Constituição ainda. Mas a questão do cara que ganhou, acho que foi mais pra esquerda, vai mudar certas coisas dentro da Constituição, que a Constituição que eles usam ainda é a Constituição usada que foi implantada pelo governo de Pinochet. Então a tendência é de que o capitalismo deu uma leve diminuída no Chile e talvez, aí a gente tem que ver, o PIB ou a questão econômica deles deu uma leve decaída. Eu acho que de melhores de regimes de direita, eu acho que foi a Inglaterra, porque a Inglaterra em si já é um pensamento total na questão de... Inglaterra não, Reino Unido, Grã-Bretanha, não sei, eu já não consigo fazer diferença. Mas em si da questão nas ideias liberais, a Inglaterra é praticamente aquilo que que os Estados Unidos se espelha totalmente. Claro, ela tem aquele espelhamento deles dos Estados Unidos, algumas ideias vêm de ideias em si, ideias de que é mesmo? Igrejas protestantes que eles tinham de pessoas protestantes que vieram para lá, pro Novo Mundo. Pautaram no catolicismo, né? São os protestantes mais doidos, porque os protestantes um pouco mais que não eram tão doidos ou que tinham mais privilégios ficaram propriamente na Inglaterra e lucraram por lá. Os outros mais doidos foram para os Estados Unidos, foram pro Novo Mundo. Só rapidinho, se eu não me engano, a igreja protestante principal da Inglaterra é a igreja anglicana, não é? Se eu não me engano, é a igreja anglicana. Sim, a anglicana nesse caso, mas os outros não são em si, acho que necessariamente anglicanos. Mas isso eu já não vou falar isso porque eu não tenho base total de história nessa parte. Então não vou ficar tentando. Não sou bom nisso. Vai ficar quebrando a cabeça na parede. Pode continuar. Mas então, eu acho que a Inglaterra é um dos exemplos dos melhores regimes. Os regimes da França, mas isso no caso de história, no caso da parte das revoluções também, porque a Inglaterra foi a primeira a ter revolução liberal, no caso. Isso no século XVII. E aí a França teve a Revolução Francesa no final do século XVIII. Aí teve a questão de ter regimes nessa revolução e depois teve a questão do governo de Napoleão, que aí que também é um regime ditatorial, mas no final de tudo conseguiu influenciar o resto da Europa para ter os ideais liberais. Então, eu acho que é um exemplo que acho que dos dois que continuam até hoje sendo liberais, não vão mudar nunca, sendo que a Inglaterra tem a ideia mais tem o seu lado mais liberal, com pensamentos mais protestantes, neopentecostais, ou pentecostais no caso, e o negócio da questão da França é um povo mais católico, mas no final de tudo ainda continua com o mesmo pensamento liberal. Já na questão de regimes de esquerda, eu conto com Cuba, mas Cuba também teve um monte de problemas, mas ainda eu acho na questão de educação das melhores.
e também de questão de algumas questões de saúde, de infraestrutura, pelo que dá para entender, ainda são melhores, mas na realidade deles, né? Não que dá para aplicar aqui no Brasil, porque a realidade é diferente, tem muito mais gente e outros problemas. E eu acho que uma questão vai ser a China. Eu ia falar até Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte eu não sei muito direito como é. Então eu não vou ficar tentando cagar a regra e tentar ser charlatão e falar que Coreia do Norte deve ser da hora também na questão. Acho que é isso. Vai ter 11 dias sem sorrir, deve ser... deve ser uma bosta, mano. Agora, Davi Pintos, me fale, pra você, quais que foram regimes que deram certos de ambos os lados, tá? Não seja timinho. Então, primeiro que dá certo é muito relativo, que sempre tem aquela tentativa de ocultar o socialismo, que é aonde o socialismo deu certo. Essa pergunta pega o pressuposto que é, se o socialismo não deu certo, o extremo oposto, que é o capitalismo, deu certo. Aí eu devolvo a pergunta onde o capitalismo deu certo, porque na minha opinião não deu certo, porque nos países em que, entre aspas, deu certo, foi sustentado, você pode citar o quê? 20 países com ideia bom do capitalismo por aí, que eles são bons porque eles se desenvolveram explorando todo o resto, que faz parte da periferia do capitalismo, que é Haiti, Somália, todo o resto. Então o capitalismo deu certo desde que você nasça em uma das famílias boas desses países, desses 20 países selecionados. E se você nascer no Haiti, na Somália, numa das famílias pobres desses países, não deu certo pra você. Aí você vê matematicamente quais tem mais chances e você deduz se deu certo ou não. Você tá roubando, fala um aí que pra você. Concordo nessa. Não, a gente concorda também. Os Estados Unidos é imperialista pra caralho, porra. Eles fazem uma coisa de meio que voltar um negócio de colonizar países, caralho, só que de uma maneira indireta. São muito filho da puta. Mas teremos um episódio inteiro pra xingar os Estados Unidos, gente. Relaxa. O Lenin, se eu não me engano, dizia que a última etapa do capitalismo é o imperialismo moribundo. E ele tava perfeitamente certo nisso. Ah, mas o Lenin não é uma pessoa que deve... Ô, filho da puta, você não falou, você não respondeu até agora. Quais, na sua visão, deram certo de fato? De esquerda, eu penso que a União Soviética começou bem, mas se desgastou com o tempo e caiu devido a isso, negou muito a ciência também, isso leva qualquer nação a ruim. Stalin! E eu penso que a China é a evolução da União Soviética, aprendeu a jogar dentro das regras do jogo, da maneira que o jogo impõe. Assim, você tem que jogar dentro das regras do jogo, dentro dos limites que permite. Pra você, do capitalismo, qual que funcionou? Qual que funcionou? Acho que o que chegou perto, assim, de ser bom foram os países nórdicos que pegou o capitalismo e colocou uns enfeites que é social-democracia, mas eles também fazem parte dos 20 que se sustentam explorando outros países. Inclusive, a Noruega tem estatais que vêm aqui na Amazônia pegar os nossos recursos. Então a gente sustenta eles. Você é liso, cara. Você é muito liso. Se você usasse isso pra dar ideia em mulher, você ia conquistar o mundo. Agora vamos pros que deram errado. Pra mim, na minha opinião, de ambos, porra, capitalismo que deu errado. Aqui no Brasil, fácil. Aqui é furada pra caralho. Mas eu acho que a gente tinha que mudar, mas não pra um socialismo de fato, porque eu acho que ia piorar a situação. Mas um país latino subdesenvolvido, mais do que já tá ficando, não dá. Eu acho que a gente tem que parar pra outra visão. Acho que de capitalismo que deu errado, os países latinos eles perdem fácil, porque eles nunca vão pra um lado realmente de progredir, mas beleza, eu acho que outros países maiores meio que fodem a gente, porque exploram a gente de maneira indireta. Mas deixa eu pensar, cara, porra. Me fala um que, na sua opinião, Matheus, porque eu posso... Capitalismo que deu errado? Claro, sincero. Eu acho que o Brasil é o pior de todos. Mas eu tenho um motivo específico. Pra mim, eu tenho uma visão do motivo pelo qual o capitalismo do Brasil foi um dos que mais deram errado. Pode falar. Que é a questão do corporativismo. Ah, não, é verdade. Por causa que o capitalismo brasileiro, ele é mais voltado a essa questão de megas corporações. Então, por exemplo, inclusive, tipo assim, tem um RPG de mesa que eu gosto muito, que é o Cyberpunk 2020. Ele vai justamente contra essa ideia, que foi o Mike Pondsmith que escreveu nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos estavam se tornando cada vez mais capitalista, eles tinham receio dessas criações de megacorporações. Porque quando você tem uma liberdade muito grande dentro das suas corporações
para que elas adquirem outras corporações, você acaba criando monopólios. Exato. E esse é um grande problema que é isso que Xbox torna aí, o maior exemplo deles. que eu acho que torna um grande problema, inclusive em governos mais voltados à esquerda, que como a gente monopoliza na mão do governo, o monopólio, independente de qual regime que você implanta, na minha visão, é algo ruim. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, existem leis contra o monopólio. É por isso que quando uma empresa, por exemplo, a Disney adquiriu a Fox, ela primeiro teve que passar por um processo burocrático dentro dos Estados Unidos para ver se de fato aquilo ia interferir muito no mercado ou não. E mesmo assim eles conseguiram, porque interfere sim no mercado, sim. Se vocês Nossa, mas perceberem, eles interferiram muito. Bastante. cara, a Fox, a Disney, se eu não me engano, ela tá com 70% de bilheteria, cara. Porque, cara, se parar pra pensar, o Avatar, as maiores bilheterias do mundo, que já tiveram no mundo, assim, em questão de cinema, estão na mão da Disney. Na mão da Disney. Aí Avengers, é o Homem-Aranha, é o Avatar, saca? Os caras estão com poder na mão que tá foda, cara. Assim, eu concordo com isso. Mas eu só vou deixar uma explicação assim, que em relação à questão de interferir na economia, que os Estados Unidos vê, é mais a questão de, tipo assim, a compra do que a Disney fez da Fox iria quebrar outras empresas. Não aconteceu isso. Na indústria cinematográfica ainda a gente tem muitas coisas. Mas exatamente. Não tem uma competitividade. Se você parar pra pensar, nesse último dezembro aí que rolou, tá ligado? O que dominou no cinema? Foi o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Exato. Não Exatamente. tem competitivo. Aí os caras tentaram jogar, eu acho que foi a Warner, que é do Matrix. Matrix é da Warner. Então, velho, que competição que teve? Mas eu acho que o problema do Matrix é que ele é ruim. Então. Eu acho que esse é o problema. Também, esse filme porque é muito é um filme que foi muito hypado. E aí depois Matrix ficou é ruim só e aí bom, caiu. hein? Entendeu? Esse é Eu gosto da visão filosófica do 2 e do terceiro, mas como continuação de filme, realmente não acho tão boa. Sabe? Não, cara. A não visão tem... filosófica do segundo e do Pra terceiro. mim, tinha que acabar a ali. questão que eles implantam, a gente tá até mudando de assunto, ó, mas a questão que eles implantam a partir do segundo, sobre a discussão sobre a liberdade de escolha, ou se as máquinas são seres de propósito, é um pensamento filosófico bem interessante de ser discutido. Que é uma coisa Sim. que é só colocado no segundo. Isso tava em e no Ghost in the terceiro. Shell, porra. Quer ver uns negócio bem mais bem trabalhado? Vem Ghost in the Shell. Mas Ghost in the Shell não entendi nada com assistir. Pelo menos da Tá questão aí, do ó. anime. Reveja. Não, é bom pra caralho, mano. Eu gosto pra caralho. Mas enfim, agora... Voltando tudo que ele Voltando tava tudo. falando. Fato, vai. Mas assim, eu acho que o grande problema do capitalismo errado no Brasil é justamente pelo fato que a gente não vive um capitalismo tipo de livre mercado. A gente vive um capitalismo corporativista. Isso vem até E de em empresas qualquer, americanas também, né? em qualquer país do mundo em que se implanta corporativismo, a tendência é a concentração de recursos num monopólio muito grande e aí a pobreza do outro lado. E esse é um problema, e isso é uma das falhas do capitalismo. É a questão do E corporativismo. agora o comunismo. Você que desce o pau no comunismo. Agora Agora é o momento dele. deu errado. Cara, não preciso nem mencionar Venezuela, né? Não preciso nem mencionar, acho que todo mundo sabe que deu errado a Venezuela. A União Soviética na mão de Stalin, pelo amor de Deus, quem defende isso é retardado, na minha opinião. Aí, ó, não Pinho. dá. Aí, Pinho. Na mão do Stalin não dá. Do Lenin, do Trotsky, eu não concordo, eu acho que deu errado também, mas eu ainda dou meu voto de confiança do tipo assim, pensa assim, o cara pode ter bons argumentos de dizer que realmente deu certo. Apesar de que eu não concordo como foi feita de que forma foi feita a revolução. Aliás, eu sou anti-revolucionário, pra ser sincero. Eu acho que qualquer governo que é implantado em revolução é Tem uma muito tendência, desgastante. É só você ver a transformação da monarquia brasileira pra república, que é um negócio tipo assim, todo mundo, não vou nem entrar em discussão se a monarquia ou a república é melhor, mas se você parar pra pensar, tipo assim, só no primeira semana em que se tornou república, a inflação subiu 12%. Qualquer tipo de revolução, qualquer governo implantado de uma hora para outra tem a tendência de ter um caos muito grande até ser No início. até ser estabilizado. Então, tipo assim, por isso que eu já tenho um pensamento anti-revolucionário. Eu não concordo com nenhum tipo de governo, independente se é de esquerda ou de direita, que chega lá dizendo que vai fazer mágica. Não é assim que funciona. Não é chegar lá num dia e mudar o país. Não vai funcionar assim. Volte, doutor Enéas. Entendeu? Nunca vai funcionar dessa forma. Então, tem essa questão. Aí tem a questão de Cuba. Cuba, ele mencionou uma coisa interessante, o Gabriel, que é a questão de que a educação e a saúde, elas deram certo. A questão é que, tipo assim, a questão da saúde
não é tanto assim. Ela ficou bem popular essa ideia de que deu certo por causa do que a gente trouxe, teve aquele projeto, não sei se foi do governo Lula ou foi do governo da Dilma, que trouxe os médicos cubanos. Só que, tipo assim, já tem tipo assim, estudos e dados que mostram que muitos desses médicos cubanos eram, na verdade, enfermeiros, sabe? Tipo assim, e que ainda não eram nem formados, e é por isso que eles, tipo assim, eles trabalhavam e tem muitas coisas que eles faziam que ele não sabia. É por isso que popularizou, por exemplo, essa coisa que a gente tem no Brasil de tudo que a gente vai no SUS, os caras falam que é virose. Ah, é virose, porque de fato, muitos desses médicos cubanos, eles realmente não sabem como tratar um paciente. Mas por causa de toda essa propaganda política que teve em cima desse projeto, a gente tem na cabeça de que Cuba tem uma saúde muito boa. Ela não é ruim, mas não é tão boa assim. Já a questão da educação, até concordo, a educação de lá é boa, mas é aquela, um governo ditatorial. Qualquer governo ditatorial que você implanta, tipo assim, geralmente a eles tendência... não vão falar que existe um McDonald's da vida. Tá? A tendência é que o governo force a educação, independente, geralmente pro lado deles, obviamente, a questão de política, mas, por exemplo, aquela... Tipo assim, só você ver como que eram as escolas antigamente no Brasil, na época da ditadura, pô. Os caras te batiam com régua se você não aprender essas coisas. Então, tecnicamente, a educação antes no Brasil era melhor do que é hoje. Hoje a gente tem uma liberdade muito maior, tem progressão automática, tem gente analfabeta que se forma. Então, tipo assim, é por isso que a educação brasileira é ruim, por causa dessa liberdade muito grande. Não que eu tô defendendo a dureza ou a falta de liberdade. Ninguém gosta de apanhar, não, só tô dando esse ponto. Eu acho que é isso por agora. Eu acho que eu só vou apontar algumas coisas que você falou. É bom porque eu já... Eu real acho que, tipo, Venezuela é um lugar... Não deu certo como mesmo, em regime de qualquer um. Isso desde o Chaves, cara, porque é um bagulho muito furado. A gente vê um bagulho desgringolando, aí chega a porra do Maduro, a galera não teve liberdade nenhuma, tanto que teve revolta pra caralho. Mas se a gente parar pra pensar aqui no Brasil, em questão do capitalismo mesmo, é zoado porque a gente tá numa asa dos próprios americanos. Se vocês pararem pra pensar, eu vou dar um exemplo que aconteceu esse tempo atrás. Vocês sabem que a torcida não é mais de uma empresa brasileira. Salgadinho agora que é da Yama Chips. Então, a gente tá na asa de outras empresas maiores aqui no Brasil, até mesmo das coisas assim, de comida, tudo. A gente não tem uma empresa 100% brasileira sem ser estatal também. Então a gente tem que parar pra pensar que é o seguinte, a gente tá na asa de outras pessoas, o capitalismo aqui, como o próprio Matheus ele falou, é corporativista, a gente não tem essa coisa de competitividade, então tipo, vai abrir um mercadinho do seu Zé, tá ligado? E aí do lado do mercadinho do seu Zé vai ter um extra e o extra vai comprar tipo uma parte do mercadinho do seu Zé por espaço e não vai ter competitividade, porque o cara não vai conseguir sustentar a porra do bagulho, saca? Então a gente não tem como... Os empresários aqui do Brasil, eles se fodem porque a gente não tem dinheiro nenhum pra sustentar de fato os gastos que tem de viver aqui, de sobreviver vendendo coisa. Então, tipo, só grandes empresas realmente que têm poder de bilhões e realmente gastar dinheiro com essas porra conseguem realmente de fato estarem aqui. Então, pra mim, o Brasil ele é um exemplo falho total do que é um capitalismo aqui que deu errado, brocha. E gente, se eu tiver errado em alguma coisa, é só me corrigir, não tem problema nenhum disso, tá? Agora eu vou passar pra vocês dois, vocês se decidem aí qual que vocês vão falar. Cara, eu gostaria de pontuar que a Venezuela não é socialista, porque a Constituição da Venezuela garante direito à propriedade privada, então não tem como ser socialista se garante direito à propriedade privada, porque tipo, o governo que ele defende a propriedade privada, pro Lenin, se eu não me engano, isso é democracia burguesa, é um governo burguês, não chega a ser um governo socialista de fato. E eu gostaria de pontuar que, para falar de Cuba, a gente tem que ser justo e comparar com países em situação geográfica semelhante também, né? Que seria, no caso, o Haiti, os outros, e Cuba está muito à frente dos outros semelhantes assim. E, aliás, Cuba gasta mais com saúde que os Estados Unidos, proporcionalmente falando. Gasta 10% do PIB com saúde, é mais que os Estados Unidos. Eu gostaria de pontuar isso. Se caminhar para o caminho da China de ir mais para o socialismo de mercado, e se a China tiver culhões para peitar os Estados Unidos no negócio dos embargos, acho que tem condições de dar certo, até porque relativamente, como eu acabei de falar, Cuba já é superior aos demais países geograficamente semelhantes, e a União Soviética deu errado porque negou a ciência, que nem eu já falei. Você não falou do capitalismo. Uhum. Do capitalismo eu já falei que pra mim, quando
praticamente todos deram errado, com exceção dos países nórdicos, assim. Ó, esses caras roubam demais, mano. Ó. É preferência. Você não é imparcial, você é muito varguista mesmo. Logo tá se matando, hein, mano. Para com essa porra, hein. Mas vai, Gabriel, manda pra... Mas então, deixa eu ver, que deram errado. Eu acho que o Brasil deu errado. Não sei se deu errado. É que tem um jeito diferente que é aquilo que não acho que beneficia o povo em si, não beneficia a maioria. Que não. Tipo, eu acho que a questão da elite daqui, das casas que são mais ricas, nunca quiseram fazer alguma coisa de investimento, de trabalhar a infraestrutura para alguma coisa funcionar aqui no Brasil. Então, por isso, nem pequenos empresários vão conseguir crescer muito. Tipo, em questão, se contar na história, sempre viveram na ideia de querer só exportar para fora e nada de desenvolver por dentro. No caso de sempre querer, vou vender café até o fim e depois disso não vão em alguns lugares, em alguns pontos do país vai ter industrialização. No caso de antes, até na Primeira República só tinha industrialização realmente no caso de São Paulo e Rio, que é o exemplo que a gente sempre tem, que é o eixo, né? O resto do Brasil não tinha nem caso, que é o exemplo de... E para mim assim, São Paulo e Rio não é parâmetro para o resto do país, porque o resto do país é outros casos, é outro país, dentro de um mesmo país. Não sei se eu falei besteira agora. Não, você falou certo, eu concordo contigo. Aí, tipo, eu acho que em questão não teve, mesmo depois tendo a questão do governo Vargas, conseguiu ter algum crescimento de industrialização em outros pontos do país. Olha lá, o Davi gosta, Davi tá bufando já. Vixe, Davi. Então, e depois disso, tendo depois no processo de Segunda República, que também teve industrialização, e até a parte que teve a ditadura também teve industrialização. Depois, pós a ditadura, praticamente começou a parar a industrialização aqui no país. E a gente começou a ficar dependente demais, novamente, de exportar coisas para fora, com questão de venda de commodities, que aí você vai vender soja, e a gente não come soja, a gente nem consome soja direito, tirando para aqueles produtos que a gente toma de suco ruim de soja, ou alguns produtos de soja que é para pessoas que são veganas ou vegetarianas, a gente praticamente não consome, o que consome é o gado em si. Ou vende coisas como carne, e a carne tá cara. Então sempre as coisas que tem exportação, sempre a gente exporta, mas não tem um trabalho maior de industrialização. E tem gente, e no fim de tudo, com esse dólar alto que tá, gente que tá bilionária, que tem dinheiro, que é dono de banco, por exemplo, o Banco Safra, que é uma família libanesa judaica, que tem um banco mais de 180 anos. Eles vieram aqui pro Brasil nos anos 60. Quando eles começaram a ver que a parte da agropecuária valia a pena aqui no Brasil, eles vão investir mais na agropecuária, e a outra parte eles investem no banco. Eles nunca investiram direito numa questão de vou investir em infraestrutura aqui no país, ou vou estar colaborando com algum governo para infraestrutura. Eu acho que aqui no Brasil a elite nunca houve pensamento realmente. Eu estou pensando em ter infraestrutura que vai fazer eu lucrar, e se os outros mais baixos lucrarem, eu vou lucrar muito mais. Então vão ficar fazendo a mesma coisa de agropecuária, esse agropop aí até o fim, até algum momento da crise, e fazer outra coisa. Então eu acho que aqui no Brasil o que não deu certo não é nem por questão, não acho que é corporativismo. Acho que é questão muito mais de não se querer movimentar para fazer algo. Sempre tem uma desculpa para dizer, para nos fazer alguma coisa. Não quer gastar com as coisas que precisam, na verdade, né? O Brasil ele é furado, cara, porque a gente tem um comodismo muito grande de todas as pessoas que moram aqui, tá ligado? O brasileiro é um dos bichos mais acomodados que existe, cara.
Porque a gente não. Parece que a galera não tá afim de realmente de mudança mesmo, saca? Ah, deixa do jeito que tá. Ou assim, a gente não tem outra escolha, então vai ficar com esse. Vou dar um exemplo. A gente não tem outro cara melhor, vamos votar nesse Zé. Entendeu? Vamos voltar quem foi preso. Ou não, ou vai votar um velho filho da puta, negócio. Enfim, eu não vou ficar falando mal do Bolsonaro, não. Pode falar, que eu tô de boa. Não, eu, Acho que ninguém defende ele. Ninguém defende ele aqui, mano. ninguém, eu sei que não. Que dá uma preguiça, cara. Eu começo a querer falar desse porra, me dá um ódio. Porra, o Bolsonaro é um cara que é burro, né, mano? Mas enfim. A gente tem um país muito acomodado no passado. A gente fica muito nessa coisa de ficar. Ah, o que deu certo lá atrás pode dar certo. A gente não tenta coisa nova. E quando tenta burrice também, né? Mas, enfim, é um país acomodado que vive no passado. E eu acho que isso é um problema muito grande pro brasileiro, cara. Eu acho que a questão de acômodo é mesmo cômodo que vai, tipo, de pessoas grandes e a gente começa a seguir o que tá acontecendo. Se outras pessoas, outros empresários enormes ou pessoas mais ricas falar que é assim que tem que ser, a gente vai falar, então assim que tem que ser mesmo. Praticamente, não tem que fazer. Não vai ser, então fica desse jeito, né? Vai ficar no acomodismo. Não vai ser a gente aqui, tipo eu, você, o Pinho, que vai conseguir mudar alguma coisa, porque a gente não tem poder aquisitivo pra mudar o país, infelizmente, cara. Isso que é foda, parece que, tipo, tudo que a gente vai falar alguma coisa, a gente não consegue mudar, porque a gente não tem dinheiro ou algo assim do tipo, ou não tem poder na Câmara, porque é essa pira, sabe? Mas ó, é uma coisa que eu acho bem legal não, mas é uma coisa bem interessante de se pensar. Legal. É assim, é interessante de se pensar, é que independente de qual visão política a gente tem, qualquer pessoa, tipo assim, qualquer lado que você tem de visão política, se você não tem o rabo preso com alguém, é muito difícil de você subir politicamente em algum lugar no Brasil. Sobreviver, né? Ou sobreviver politicamente. É muito difícil. Eu acho que, tipo assim, um exemplo de que conseguiu até chegar lá, mas eu acho que não vai durar por muito tempo. E eu nem defendo eles, tanto assim, gosto de um ou outro. É a galera do MBL. Que, tipo assim, lá o Pinho mordido. que eles conseguiram, tipo assim, sem ter rabo preso com político, conseguir até subir em algum lugar. É só você ver como que tá, por exemplo, agora o Arthur, que conseguiu um deputado federal mesmo batendo no Bolsonaro, apesar das pessoas dizerem, você ganhou por causa do Bolsonaro. Eu acho que não tem nada a ver, porque ele só apoiou o Bolsonaro no segundo turno. O Kim Kataguiri, que eu acho bem molecão, mas conseguiu tá lá, não sei como, mas tá lá. É molecão, mas tipo assim, ele é uma pessoa ele faz uma pessoa tá íntegra. ligado? Tipo assim, eu acho que é legal de pensar. Eu acho que são os únicos dois que eu conheço que realmente subiu lá sem estar ligado com, tipo assim, coligação partidária ou outro tipo de coisa, com um pensamento mais diferenciado. Mas é uma coisa muito difícil de isso acontecer no Brasil. Tipo assim, Tanto que os dois caras são visados pra caralho. é muito difícil. Qualquer um, acho que, tipo assim, a próxima eleição agora, de 2022, eu acho muito difícil ter esse tipo de movimentação. Ter alguém novo com uma visão diferente entrando lá. Eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil. Independente de, tá fracona mesmo. independente de qual. Não é questão de terceira via, independente de qual visão. Mas é um pouco sim. A gente não política, tem uma movimentação, porque na verdade nenhum dos lados deixou, nem a direita nem a esquerda deixou viver uma ideia de ter uma terceira pessoa pra ser mesmo de fato a oposição aos dois tipos de governo que a gente vai ter possivelmente, que é ou o Bolsonaro ou é o Lula, né? Ou tira o pé ou tira na mão, escolhe aí, mano. Exato, tipo... Ciro Gomes. Não, mas o Ciro Gomes, ele não tem... Não tem, cara. É tipo falar que o Sérgio Moro vai se candidatar e vai vencer. Eu acho bem difícil. O Ciro tá queimado na esquerda e na direita, caralho. É que ele enxerga o caminho certo pro crescimento, que é a valorização da indústria nacional. Se você for pegar, nenhum país virou potência sem um pouco de protecionismo, sem valorizar a indústria nacional. Senão a gente vira um paradoxo. Valorizar a indústria nacional é uma coisa. O ruim é tá porque a gente tem que ter escolha, saca? Eu acho que a gente tem que ter... Realmente tem que ter essa coisa de ser... Defender o que é nosso e ter essa coisa de usar coisa brasileira mesmo, de fato. Mas eu acho que a gente perde muito em tecnologia, porque tecnologia principalmente é um negócio que tá movimentando tudo. E a gente não tem, é muito precário em tudo. E o brasileiro ele se fode
Porque... É que a gente exporta matéria-prima e não produz aqui. Exato. É isso que Então, acontece. e é capaz, aqui sempre é capaz de construir um monte de coisa. A gente pode ser capaz de construir chip, mas tem gente que fala, não podemos construir chips, a gente tem que construir, a gente tem que fazer e plantar algodão apenas. Pronto. Exatamente. Fazendão. E tipo assim, eu acho legal. Tipo assim, eu fiz nossa mania de falar, acho legal. O que acontece também é o seguinte, tipo, pra você ter uma empresa ou ter alguém tipo assim, que desenvolva certas tecnologias, a gente precisa de quê? Formação. Informação do Brasil. Exatamente. E não é questão nem questão do brasileiro tá foda, formação tá foda. É questão que, tipo, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quem se forma num curso mais diferenciado, que não vou, tipo assim, quem se forma em pedagogia ou letras, essas coisas, geralmente trabalha no Brasil. Mas quem lá se forma em engenharia, se forma, sei lá, em medicina, a tendência deles é querer sair do país. A gente exporta muita gente bem formada. E tá certo. A gente exporta muita gente bem formada. Então, tipo assim, a gente desenvolve. Mas por que a gente exporta? Porque a gente não tem um modelo, tipo, não só de governo, mas econômico atrativo para manter essas pessoas aqui e elas desenvolvam essa evolução tecnológica ou econômica. Eu e falo esse é um isso grande como problema. você é uma pessoa de biologia, tá ligado? Você, o biólogo no país, ele é extremamente desvalorizado. Desvalorizado. E é por isso que eu vou tentar, tipo assim, ir pro Canadá com o Dudé. Se conseguir. Mas então, mano, eu acho que isso é falta de proteção mesmo na questão da indústria e de proteção das nossas na questão das melhores cabeças que a gente tem. Porque aí, se a gente não consegue proteger e investir realmente na questão de ciências, como está tendo nenhum investimento, está diminuindo cada vez mais, a gente não consegue ter esses projetos, do pior de tudo, nossas cabeças vão sempre ir fora, vai para outro país. Sempre vai pro primeiro mundo, pra França, pros Estados Unidos, pra Inglaterra, mas não vai ficar aqui, vai morar por lá, vai viver por lá, vai ter meu vizinho, e vai trabalhando esquecer, no acabou o banco, tá Brasil. ligado? E o cara é muito inteligente. Eu já tenho um pensamento diferente quanto a isso. A questão dessa questão de proteção. Tipo, se você parar pra... Tipo assim, na minha visão é o seguinte. Como a gente é um país muito burocrático, tipo assim, essa questão, o petróleo é nosso, isso aqui é nosso, a gente tem que pensar, tipo assim, a gente não consegue abrir o mercado nem pra gente interna. Tipo assim, até pra tipo assim, a questão de você abrir um mercado, ou se você fazer a questão de liberdade econômica, o país não significa necessariamente que eu vou vender, sei lá, meu pedaço de terra pro norte-americano. A questão a gente pode, tipo assim, abrir o mercado pra gente interna, e isso a gente não faz. Então, tipo assim, se é tão protetivo, tem que ser nosso, que a gente deixa tudo na mão do governo, e por deixar tudo na mão do governo, fica na mão deles, até um cara brasileiro, sei lá, brasileiro daqui, que quer realmente investir aqui, ó, governo, eu quero investir aqui. Não, você não pode, porque você tem que pagar imposto nisso, imposto naquilo, e se você quiser contratar funcionário, você também tem que pagar imposto nisso, você também tem que fazer isso, que não sei o que, não sei o que, e não é atrativo nem pra gente interna. É por isso que o PJ... E o povo sai fora mesmo. Aí o povo sai fora mesmo. Então, tipo assim, essa questão de proteção, eu já não acho tão assim, uma coisa tão importante assim, porque a gente só exporta porque não tem gente aqui dentro que compre. Por que não tem gente aqui que compre? Porque o governo quer tanto proteger que não dá liberdade para um microempresário poder evoluir, comprar essas matérias-primas e produzir aqui dentro. Acho legal a gente começar a pontuar qual que dos dois funciona melhor. Assim, até mesmo na sociedade de hoje, eu não vou me meter nessa aí, eu vou deixar você se degladiando aí, porque eu não faço a mínima ideia. Pra mim, no momento que eu puder jogar um videogame, poder fazer um porcaria de podcast, se eu tivesse esse tipo de liberdade, eu vou nessa, entendeu? É basicamente isso. Enfim, eu quero que vocês dissertem. Eu acho que eu vou começar pelo mais polêmico mesmo. Vai você mesmo, Davi Pinho. Fala aí pra você qual que funciona melhor, comunismo ou capitalismo, e disserte. Cara, eu penso que a solução para todas as catástrofes ambientais que tem, inclusive, seria a gente atingir algum tipo de sociedade coletiva. Só que eu considero isso um sonho muito distante, talvez inalcançável. Então, novamente, assim, dentro de coletivo, uma sociedade coletiva, uma forma de socialismo, uma forma de comunismo, alguma coisa que tire o individualismo do motor, porque o motor do capitalismo é o individualismo e o consumo. Então, algo que coloque como motor o próximo junto de si mesmo, sabe? Algo coletivo mesmo. Acho que essa seria a solução, mas a considero meio inalcançável. Então, eu acho que
pra jogar nas regras atuais do jogo, considero o modelo chinês o ideal. Porra, modelo todo fudido, mano. Nunca, Paga porra. pouco, não respeita a patente. Não 12 respeita o horas quê? pra trabalhar e morar num cubículo. É. Mora em favela, fudida na China, esses caras viajam. Olha, o modelo econômico que eu acho melhor, ainda sendo de direita, vai ser polêmico nesse caso. Eu vou falar, a questão mais do keynesianismo. Sim, Que pareça, eu acho que o intervir na economia, não que não vai querer tirar a liberdade das empresas, mas eu acho que na questão de intervir para conseguir construir empregos. Então seria o que mesmo? Acho que o nome é social desenvolvimentismo, que é isso que é o estilo do Ciro, que é a ideia de querer, ao invés no plano do Lula, vai ser querer investir na questão da educação e vai ter seu lado no social, mas a questão acho que de querer construir emprego, já que atualmente o mundo todo, por causa da pandemia, deve estar muita gente desempregada, se for para a questão de atual, se a gente falar aqui do Brasil mesmo, eu estou e muita gente está. E, tipo, eu acho que é questão eu acho que desenvolvimento de empregos para depois futuramente conseguir se pensar como vão trabalhar isso na questão de educacional, acho que vale a pena. Mas isso também você tem que trabalhar com a questão de direitos trabalhistas, que eu acho que mundialmente está fracassando, está diminuindo. Isso que eu acho que o exemplo de trabalho dessas coisas que tem atualmente da Amazon, de entrega e de outras coisas de Uber, eu acho que é um trabalho que não é emprego, é subemprego, só está tendo desenvolvimento de subempregos, não é emprego aquilo. Você trabalha não sei quantas horas para receber no fim de tudo você falar que é empreendedor, mas não é nada, você trabalha muitas horas, no fim de tudo você não vai ser protegido por nada, vai sofrer tudo também. E além de ter chances de sofrer violências, etc, né? Se você tá no Uber, você vai estar levando o risco da sua vida. Se você tá entregando Uber Eats, iFood, você vai ficar pedalando sua bicicleta por não sei quantos quilômetros, para depois conseguir tal renda. Eu acho que eu vou na ideia que tem que ter um desenvolvimentismo na questão industrial e de conseguir construir realmente empregos e não subempregos, e que depois que posteriormente consegue pensar em formação de pessoas na educação, e não só pensando de formação na questão da graduação de faculdades, porque a gente está muito focado na questão de eu tenho um diploma de faculdade, mas em si a gente tem um sistema educacional que não é bom, e nunca foi bom em nenhum governo no país desde 500 anos. Para 500 anos a gente começou a ter educação de público foi no século XIX, mas não é bom. Tem que ter uma abordagem melhor de educação. Deve ser que isso também em outros países, como o do lado, dos nossos irmãos daqui da América Latina, ou de outros lugares do país, tem que ter essa conversa. E eu não acho que a questão neoliberal tão boa. Mas aí eu não estou tão bom no argumento agora, já estou bem cansado. E bora lá. Treinou, vou passar. Falta você, né, Matheus? Falta eu Vai agora. na bala. Tá, então vou começar falando que eu sou da escola austríaca, né? Desse lado. Eu sou fã de Mises. Sou fã de Mises. Eu acho a visão dele a melhor possível que tem. Isso aí você brincou, velho. Não é pra falar. Eu tô sendo sincero. Eu acho que, tipo assim, o melhor modelo econômico é justamente esse voltado mais à liberdade econômica, a questão do livre mercado. Eu acho que as intervenções governamentais devem ser mínimas, independente de qual modelo econômico você tenha, porque intervenção governamental, ela gera muita incerteza dentro da economia. Isso desestimula qualquer tipo de desenvolvimento. Até porque, assim, qualquer lugar do mundo, a gente se baseia mais na questão... É a mentalidade humana. Até mesmo dentro do comunismo você vai ter isso. A gente tem muito essa tendência de querer ter as coisas. Não precisa necessariamente ser acúmulo de capital, mas você quer ter alguma coisa. Você vê um celular, você quer um celular. Você vê um videogame, você quer um videogame. Isso é um pensamento normal, mano. Quando você
quando você cria uma empresa, você vai querer melhorar suas coisas, seus produtos, os seus preços. Por quê? Porque você quer ter lucro. Essa é a visão. Se o governo interfere demais no que você tá fazendo, tipo assim, porque eu acho que é melhor você investir nisso aqui, eu acho melhor você fazer isso, mas se eu ficar investindo nisso, talvez não traga lucro pra mim. E isso vai fazer com que você afaste essas pessoas. Você afastando essas pessoas, você não tem desenvolvimento, você não vai ter evolução tecnológica, porque você não está desestimulando qualquer tipo de pessoa. Aí, tipo assim, aí a gente pode entrar... A China é um exemplo de que tem intervenção do governo, mas evolui. Mas por quê? Foi uma pontuação que eu coloquei lá no começo, que é a questão de que a China só funciona porque existe capitalismo. Se todos os países do mundo adotassem o modelo chinês, a China faliria, ou provavelmente todos os países juntos. Por quê? Para a China funcionar, ela depende da questão de disputa comercial com todas as outras empresas do mundo afora. Se a gente tivesse o mesmo modelo para todos os lugares... Todos os lugares, aí já sei. Porque assim, a China, na verdade, praticamente é uma grande empresa. Sim. O presidente é o CEO de uma grande empresa que tipo, não uma grande empresa, mas um conglomerado que compete com todas as outras áreas. É tipo uma PepsiCo, que tem chips, tem salgadinho, tem refrigerante, então assim, é um conglomerado. Então, tipo assim, ele tem várias coisas. Tem a Xiaomi junto, né? Tem a Xiaomi junto. Aí, tipo assim... O que eu quero dizer é o seguinte, é um conglomerado na questão de, tipo assim, várias marcas dentro de uma só, de um líder, combatendo com todas as outras empresas. E é por isso que eu acho que é por isso que a China funciona. Já a questão do intervencionismo, já entra num mérito assim, você pode ser, mas, tipo assim, o governo pode interferir um pouco, tal, não sei o que, sim. Só que, tipo, o grande problema da gente dar liberdade pra interferência é que quando a gente muda um governo, por exemplo, a gente pode falar assim, se eu botar um liberal agora no presidente da república, provavelmente ele não vai intervir tanto na economia. Aí você atrai mercado. Só que na próxima eleição, você coloca alguém mais comunista. O que vai acontecer? Então, um governo que dá liberdade dentro da Constituição para que um governo interfira demais na economia faz com que as pessoas acabem saindo fora. E quando as pessoas saem fora, para mim, foi o que eu disse antes, a gente não evolui, a gente tem menos emprego porque não tem empresa gerando emprego. E se a gente for assim, mas o governo pode gerar emprego, mas de onde vai vir o dinheiro do governo? Se ela não está lucrando com nada. Porque geralmente o dinheiro do governo vem de imposto também. E se não tem empresa aqui pagando imposto, porque ele afastou a empresa, automaticamente, se o governo aumentar o imposto, vai afastar mais empresa. E se ele diminuir o imposto, vai trair. Aí ele vai conseguir mais. É aquela regra. Tipo, se o seu preço é bom e o seu produto é bom, a tendência é que você lucre mais do que alguém que tem um produto caro. É independente. Então assim funciona a mesma coisa no governo. Se você tem um modelo de governo bom e seu imposto é baixo, você está aí mantendo as empresas e por consequência você gera mais imposto do que aumentando ele. Meu Deus, vou fumar um cachimbo de cana pra editar essa porra. Enfim. Porém, tipo assim, eu não falo que ele é um sistema simplesmente muito perfeito. Até por isso, inclusive, o próprio Mises dizia que muitas das vezes você acaba gerando pobreza do tal sistema. O próprio modelo que ele inventou. E é por isso que, tipo assim, ele mesmo diz que certas assistências governamentais, tipo o que a gente tem de exemplo hoje, eu acho que é o Bolsa Família, são necessárias até certo ponto, para que você estimule o trabalhador a encontrar emprego, não da forma que é feita hoje, mas era uma ideia de Mises também, você ter uma assistência governamental. Quem lê os livros dele, você vai perceber justamente isso, porque ele mesmo sendo um liberal de questão de livre mercado, ele dizia que a gente precisa de assistência governamental em certas coisas. Então ele tem uma parte de pensamento social-democrata nessa parte, tipo de Isso. De assistência. Exatamente, porque de acordo com ele, não adianta você... O livre mercado o livre mercado é pra você ter liberdade. Ele defende a liberdade individual da pessoa, não só na questão de economia, mas como pessoas. E quando uma empresa, por ter livre mercado, interferir demais na liberdade individual, aquela pessoa não pode ter uma liberdade individual porque aquela empresa deixou ele pobre, deixou isso e aquilo, ele já acha errado. E a questão de que as pessoas pobres também pararem de comprar as coisas faz com que a economia dele comece a diminuir. Então você dando assistência a eles, você também ajuda a gerar o mercado. Inclusive o keynesianismo tem uma coisa disso dentro dele, só que ele tem uma visão diferente em alguns aspectos. Então no caso tipo do governo do PT durante esses últimos anos e o caso acho que do Fernando Henrique eu não vou contar, mas você acha que da questão na parte do assistencialismo foi certo
E qual parte que extrapolou? Eu acho que foi não seguiu o modelo de Mises. Eles deram assistência, só que aquela assistência é muito mais voltada a duas coisas. A primeira é com motivo eleitoral, com certeza, que nem o Bolsonaro tá fazendo agora, tentando lançar um monte de auxílio, deu auxílio pra todo mundo, tentou lançar, eu acho que um novo programa agora, eu não lembro o nome agora do programa que ele lançou agora, que ele só pegou o Bolsa Família e mudou de nome. Sério? Praticamente aumentou o valor, achei R$400 que dá agora, coisa assim. Isso aí é Bolsonaro. Entendeu? Tipo assim, tem um grande problema eleitoreiro e, tipo assim, ao mesmo tempo que Mises diz que para dar essa assistência social, ele diz que a assistência social não pode ser voltada apenas a dinheiro, por exemplo, mas a educação ou a integração deles no trabalho, mas não em trabalhos de tipo assim, o meu governo, eu vou trabalhar pro governo, não. Integra ele com educação e entrega ele em áreas de trabalho mais voltada à área privada. Tipo assim, essa é a visão dele. Então, tipo assim, pra mim, a assistência social dos governos do PT foram muito voltadas mais a essa questão eleitoreira, e por isso que eles começaram a dar dinheiro demais e não dar assistência correta, de forma correta. Eles só saíram dando dinheiro. E é isso, pronto, acabou, vote em mim porque eu dou mais dinheiro na próxima eleição. Você tem um ponto. Cara, o que eu ia falar é que, na minha opinião, com todo respeito, a escola austríaca é a maior aberração econômica, filosófica, política já feita. Eu detesto por completo. Você gosta do Hoppe, velho? Do Hans Hermann Hoppe? Não, acho que a visão dele não é tão boa assim. Foi o que eu falei assim, pra mim, então, é que uma das bases da escola austríaca é o conceito de autopropriedade, que na minha opinião é uma bizarrice isso aí. Tipo, não tem o menor sentido. Falei. O que é autopropriedade? Defende que a propriedade privada é algo natural porque o nosso corpo é uma propriedade privada de nós mesmos, como se fosse isso. Não, mas a propriedade privada não é natural, é cultural. Então, a ideia exatamente. Propriedade vem de uma concepção que a gente tem na questão de cultura que a gente tem ocidental, que é o pensamento que vem de judaico-cristão. Não tem uma ideia, existe algo natural nesse caso. Do mesmo jeito que acreditar que alguém, como já vi uma vez alguém falando, não sei o que era, de Faria Limer, falando que a pobreza era uma coisa natural. Nunca foi natural. Natural nosso é como a gente nasce, a gente tem doenças, a gente come outras coisas. O resto é tudo trabalho feito pela cultura. Nesse caso que eu aprendi na questão de ciências sociais. Mas acho que nesse caso, acho que essa parte não dá para concordar mesmo, de essa autopropriedade mesmo. Considerava também que que a gente tem o direito natural a ter propriedade privada, porque em um debate cada um vai ter propriedade privada sobre o próprio corpo e respeitar a propriedade privada do outro, que seria o corpo do outro, tá ligado? É uma viagem que eu não consigo gostar desse cara, não. Aí é uma regra, não é uma coisa natural, é a cultura. Não existe propriedade privada natural. Então, o que eu ia falar é que o capitalismo tem crises cíclicas, e a maneira que saiu nas duas principais crises cíclicas até aqui foi com o keynesianismo, no caso na de 1929 e na de 2008. Ambas nos Estados Unidos, inclusive. Como tem keynesianismo dos Estados Unidos, de 2008? Sim, foi o keynesianismo que salvou os Estados Unidos da crise de 2008. Ah tá, eu entendi que tinha criado a crise, eu falei, meu Deus, isso não. Tá maluco? Foi isso esse episódio. Eu acho que eu tenho algumas ressalvas a só dizer que eu não falei muito, pois eu não tenho a aptidão. Eu não sou uma pessoa tão culta sobre esses assuntos, pois minha coisa de culta, se fosse uma discussão sobre quadrinhos eu ia saber, sobre músicas eu ia saber, mas eu estou aqui só pra fazer uma puxada dos assuntos, só uma recapitalização, então é isso. Eu sou o Havaiana Jones, esse aqui é mais um Porcaria Podcast. Eu quero agradecer muito o Gabriel, que aceitou o convite. Valeu, mesmo tá todo cansado aí, claramente. Quero agradecer o Pinho aí, trazendo bostejando pela boca aí, falando de coisas de Vargas aí. Tô brincando. E pare de se relacionar com menores de idade. Eu quero agradecer o Matheus aqui, tá aqui do meu lado aqui. Cara, só alegria ter vocês aqui comigo.
E é isso, gente. Beijo na bunda da mãe de todo mundo aí. E é isso. Tchau.